Estamos chegando, meus amigos, com o nosso pingado desta terça-feira, dia 11 de novembro, 11/11 de 2025. Ano acabando, tá voando, né? Impressionante isso. Vamos saber quais são os destaques da edição do Pingado Podcast desta terça-feira, a partir de agora. Pelo menos 4 pessoas, geralmente homens, são presos por semana. Pelo menos 4 pessoas, geralmente homens, são presos por não pagarem pensão alimentícia em Teresina. E mesmo quando são presos, muitos não aprendem a lição. Teve um progresso que ele foi preso, pagou 3 meses de pensão, mas não pagou o retroativo. Aí foi solto e depois foi preso novamente e foi solto em audiência sem pagar nada e sem dar nenhuma solução sobre a questão da pensão. A Prefeitura prevê retorno e início de grandes obras na capital em 2026. O Pingado antecipa o relatório que vai ser apresentado hoje na Câmara Municipal com o orçamento da cidade para 2026. CPI da limpeza entra na reta final e Câmara se prepara para um dia agitado. Hoje será a entrega do relatório da comissão. Teresina segue pegando fogo, as temperaturas seguem elevadas e a sensação passa dos 40 graus. Começou ontem a COP30, realizada em Belém do Pará, no norte do país. O evento reúne cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários, que deverão discutir vários temas relacionados à preservação do meio ambiente, como acelerar a transição energética, ampliar o financiamento climático e proteger as florestas tropicais. Ontem, o governador do Piauí esteve na tribuna representando o estado e o consórcio dos governadores do Nordeste. O Pingado, seu café com notícia desta terça-feira, começa agora. Um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Clínica da doutora Stephanie Aragão. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Só este ano em Teresina, gente, mais de 163 pessoas, a maioria homens, foram presos por não pagarem pensão alimentícia. É uma média de 4 prisões por semana, ou seja, o pai e a mãe encerram o relacionamento e o pai acha que não tem mais obrigações com o filho. Dá para imaginar? A lei diz que o devedor pode ser preso por dívidas de pensão alimentícia de até 3 meses anteriores ao ajuizamento da cobrança e sem justificar a falta de pagamento. Esse é o drama de uma ouvinte do Pingado que não quer ser identificada. Teve um progresso que ele foi preso, pagou 3 meses de pensão, mas não pagou o retroativo. Aí foi solto e depois foi preso novamente e foi solto em audiência sem pagar nada e sem dar nenhuma solução sobre a questão da pensão. O que os advogados dele alegam é que o imóvel que ele deixou para mim é a pensão das meninas. Toda audiência, o juiz repetia: imóvel não é pensão alimentícia, porque menino não come tijolo, gente não come tijolo. Pensão alimentícia é dinheiro. Imóvel é separação de bens. E assim ainda hoje está rolando o processo na justiça, né? Muda de juiz. As filhas dela estão entrando na fase adulta e todo o sacrifício para sustentar a família terminou ficando para a mãe. A lei não foi suficiente para garantir o pagamento da pensão. A advogada Pamela Monteiro explica. Ninguém pode ser preso 2 vezes pelo mesmo débito. Que aí a gente chama a questão do princípio do non bis in idem, que proíbe uma dupla punição pelo mesmo fato. Obviamente, isso não impede exigir essa dívida por outras formas do pagamento, mas pelo rito da prisão, não. E se o devedor sair e não voltar novamente a pagar as novas parcelas, aí sim ele pode ter novamente a execução pelo rito da prisão. Ou seja, se uma pessoa, digamos que ela tem ali
10 parcelas vencidas de pensão alimentícia. Ela foi presa, passou 3 meses presa, que é o tempo máximo que pode ficar presa por dívida de alimentos, e aí ela foi solta. Quando ela for solta, se ela começar a adimplir toda aquela dívida e não atrasar mais as prestações alimentícias, ela não vai voltar a ser presa. Entretanto, se ela continuar atrasando os alimentos, aí sim ela pode, né, ser presa, mas não pelo débito antigo, e sim pelo débito atual. Enquanto isso, mais e mais filhos são prejudicados porque não contam, muitas vezes, com o básico para viver. E quando contam, somente com a ajuda da mãe. A terça-feira promete ser daquelas na Câmara de Teresina. Os vereadores estão com uma pauta cheia e no centro das atenções o relatório final da CPI da limpeza pública, que investigou o serviço de limpeza urbana da capital. O documento será apresentado pelo relator Deolindo Moura, do PT, e deve encerrar meses de reuniões, visitas e discussões sobre o contrato da limpeza. A discussão tem cobrado a licitação definitiva da limpeza pública, prometida pela Prefeitura de Teresina para o fim de setembro. O problema é que o processo ainda nem começou. Segundo o Executivo, falta o aval do Tribunal de Contas do Estado, que pediu ajustes e fez recomendações. Vamos aguardar, porque a população não aguenta mais esse problema do lixo na capital, né? E a Prefeitura, também na Câmara, vai apresentar daqui a pouco o Orçamento 2026. Dos 6 bilhões de reais previstos de receita para o próximo ano, 55% serão usados em saúde e educação. Quase 400 milhões de reais vão para a continuação, retomada ou início de obras estruturantes voltadas à mobilidade, drenagem e urbanização. Quem explica é o secretário executivo de Planejamento Estratégico e Gestão, Daniel Pereira. Queria destacar que ano que vem a gente está querendo avançar com a ponte da Universidade Federal, fazer a urbanização lá da Lagoa dos Oleiros, iniciar a obra do Torquato Neto, da Galeria do Torquato Neto, também continuar avançando com a Galeria de São Pedro, tentar concluir, avançar com a Marginal Sul, tanto na segunda como na terceira etapa, finalizar ali a região da Vila da Paz, aquelas obras que estão pendentes, concluir o Mercado São José, que é o nosso mercado central, construir escola de tempo integral lá na região da Tabocas, fazer uma policlínica, 4 novas creches, diversos trabalhos com pavimentação asfáltica, pavimentação poliédrica, fortalecer a frota do SAMU. Então, assim, o orçamento para 2026, ele está previsto fazer esse aporte de investimentos, que eu acabei de citar, que são os grandes investimentos, além de uma retomada do orçamento popular. Então, a população no bairro vai também voltar a poder escolher aquelas obras que são prioritárias para a população, eles vão poder escolher se eles querem um asfalto, se eles querem um calçamento, se eles querem um posto de saúde, se querem uma creche. Então, são essas obras que a comunidade sempre pede nos bairros dela. A notícia é boa, já que este ano de 2025 foi de vacas magras. Tempo de apertar o cinto, com destaque para a questão das dívidas, muitas deixadas pela gestão passada. Vamos mostrar um dado bastante relevante, que é a trajetória da dívida. Nós vamos conseguir reduzir o custo da dívida pública, A gente vai conseguir reduzir para o ano que vem em mais de 60 milhões de reais. A gente sabe que esse ano a gente está gastando quase 391 milhões com a dívida pública. São sucessivos empréstimos que foram feitos ao longo do tempo. Então, a Prefeitura não fez nenhum empréstimo novo esse ano, A única operação que foi feita foi para reduzir juros do BB500, que ela está em processo de contratação ainda, mas todo o controle de gasto e toda essa projeção a gente vai fazer com que a gente consiga fazer um orçamento mais equalizado, um orçamento que atenda mais os anseios da população e que a gente possa fazer uma estratégia fiscal sólida. É importante a gente lembrar a população que em 2023 e 2024, os 2 últimos anos, nós tivemos déficit, Nós tivemos déficit de ordem de 70 milhões em 2023 e da ordem de mais de 320 milhões em 2024, totalizando 390 milhões em déficit nos 2 últimos anos. Para 2025, esse ano, nós vamos conseguir equalizar essa dificuldade orçamentária, vamos equilibrar o nosso orçamento público. Por isso que em 2026 nós estamos projetando essa nossa retomada dos investimentos. A 45 Burger, eleita uma das 100 melhores hamburguerias do Brasil, segue escrevendo uma história de sucesso no serviço de alimentação. Agora a marca cresce ainda mais com a chegada da 45 Pizza,
trazendo a mesma qualidade e experiência que fizeram da 45 uma referência. A nova unidade, na Morada do Sol, já está de portas abertas. Um espaço pensado para toda a família, com brinquedoteca, ambiente climatizado e área para eventos, que promete ser um novo ponto de encontro em Teresina. Pingado, com Felipe Pereira. E a doutora Stephanie Aragão é médica dermatologista com atuação em São Paulo e Teresina. Ela atua tanto na área clínica quanto na estética, tratando doenças de pele, prevenindo câncer e reforçando a importância da dermatologia integrativa, que une saúde e beleza, valorizando a autoestima dos pacientes. A doutora Stephanie Aragão é referência em cuidado com a pele. O Instagram dela é o dra.stephaniearagão. Stephanie dela com PH e Y. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. O BR Obró não tá fácil, viu? Depois de uma segunda-feira escaldante com 39 graus e sensação térmica de 41, Teresina vai encarar mais um dia de calorão. Hoje a máxima deve chegar a 37, com sol forte, muitas nuvens e nada de chuva. O céu deve ficar nublado em alguns momentos, mas refresco que é bom, nada. O piauiense tem sofrido com esse calor e quem precisa encarar a rua sente logo o peso na pele. Então, água sempre por perto e muita sombra, se der para achar, né? Teresina segue pegando fogo, igual Pingado. Só que aqui é notícia importante, interessante e boa. E essa temperatura... não. Olha, quando se trata da sua saúde, confiança é tudo e confiança se constrói com o tempo. A Clínica Gastro celebra 20 anos de história e conquista a ONA 3, o nível máximo de excelência em saúde no Brasil. Isso significa a tranquilidade de que a sua saúde está amparada pelo mais alto padrão de qualidade. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado, com Felipe Pereira. A 30ª Conferência do Clima da ONU, a COP30, começou oficialmente ontem em Belém, no Pará, no norte do Brasil. A primeira realizada na Amazônia. Serão 2 semanas decisivas para a ação global contra as mudanças climáticas. Serão cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários que participam do encontro e entre essas pessoas temos piauienses, desde políticos a ambientalistas, que levaram discussões do nosso estado para serem tratadas na conferência. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, participou da tribuna no primeiro dia de COP, representando tanto o Piauí quanto o consórcio de governadores do Nordeste. Em seu discurso, Rafael chamou a atenção para o protagonismo do Brasil nas discussões climáticas e destacou o papel dos governantes, assim como ele, no fortalecimento da consciência sobre os impactos ambientais e crises climáticas. O legado desta COP30 também seja o fortalecimento da consciência de prefeitos e governadores e estejam na linha de frente dessa resposta aos impactos da crise climática. E mais do que isso, somos agentes fundamentais para construir soluções concretas, eficazes e próximas da população. O Estado do Piauí tem feito seu dever de casa e lançamos recentemente o Plano de Ação Climática do Estado do Piauí. E o Nordeste brasileiro, como região, através do nosso consórcio e com o apoio do ICLEI, lançamos também o Plano de Transformação Ecológica do Nordeste, alinhado com o Plano de Transformação Ecológica do Brasil. Faremos o lançamento oficial no dia de amanhã e faço o convite a todos e todas para estarem presentes no stand aqui do ICLEI na Zona Azul. E esses 2 documentos são documentos que demonstram a capacidade dos entes subnacionais de detalharem as ações climáticas efetivas em várias direções e, portanto, o nosso papel para uma contribuição decisiva para o enfrentamento das mudanças climáticas. Além de reunir autoridades da política, a COP também reúne ambientalistas de todo o país. Aqui no Piauí, por exemplo, a presidente da Rede Ambiental do Piauí destaca que quer levar a proposta de desmatamento zero no estado, principalmente na região do Cerrado, onde, segundo ela, 70% da área já foi devastada.
Nós lutamos há muito tempo e queremos consolidar o desmatamento zero no Piauí, principalmente no Cerrado, que tem levado grandes preocupações devido à questão da água. Como todos sabem, o Cerrado é o berço das águas. Sem ele, sem a vegetação própria dele, a gente vai perder essas águas, já está perdendo. O desmatamento do Cerrado aqui no Piauí já passou dos 70%, o que é muito triste. Isso porque o desmatamento legal, fora o ilegal. Então, é muito preocupante essa questão climática no Piauí, porque a gente vive em uma região extremamente seca, no semiárido. A tendência é, com o avanço das mudanças do clima, fique pior e algumas cidades fiquem daqui a uns 30 anos inóspita para a sobrevivência humana e animal também. E se a gente não discutir isso, não conversar sobre esses problemas ambientais que predominam em nosso estado, em nosso país e no planeta, a gente vai deixar no futuro, para as futuras gerações, um mundo muito ruim, muito sem qualidade de vida. Ainda ontem, em seu discurso, o presidente Lula deixou clara a estratégia brasileira: defender uma transição energética justa, capaz de equilibrar o avanço das energias renováveis com a valorização dos combustíveis sustentáveis. A expectativa do governo é consolidar o Brasil como protagonista global da agenda climática e como mediador entre o norte e o sul global. Além disso, os resultados gerais esperados da COP30 vão muito além de declarações de intenção. A conferência é vista como um marco decisivo para transformar o consenso político construído desde Dubai em ações concretas e mensuráveis, capazes de recolocar o planeta na rota do limite de 1,5 graus. O primeiro resultado esperado é o avanço em torno das metas climáticas. Até agora, pouco mais de 100 países enviaram suas novas metas para 2035, mas a maioria ainda está muito aquém do necessário. Hoje, as metas em vigor cobrem apenas 30% das emissões globais e levariam uma redução de 4% até 2035, quando a ciência aponta que seria preciso cortar cerca de 60% em vez de 30% para estabilizar o clima. O Brasil e outros países esperam que Belém seja o espaço para reabrir o ciclo de ambição, com compromissos mais fortes, prazos definidos e mecanismos de revisão mais rigorosos. É o que a gente espera também. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Esse foi o Pingado Podcast desta terça-feira, dia 11 de novembro. Fique ligado e acompanhe o Pingado todos os dias para não perder nenhuma notícia importante. Muito obrigado por nos ouvir. Curta, compartilhe, siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no Piauí. Um abraço e até amanhã. Lembrando, Pingado Podcast, um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Clínica da Doutora Stephanie Aragão. Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.